Olá, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, uma oportunidade de nós encontrarmos direção e a bênção de Deus sobre as nossas vidas, uma vez que eu estou alinhando a minha vida com Deus. Por isso, quando você alinha a sua vida com as promessas, com a palavra de Deus, tenha certeza plena de que o que você vai colher são as suas bênçãos não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu lado e também para as suas gerações, porque Deus é aquele que tem prazer em abençoar a nossa vida. Ele nos ama e Ele é bom continuamente, independente daquilo que esteja acontecendo. E nós estamos entrando na primeira ministração do mês de abril, queridos. E até aqui nós falamos sobre fundamentos, sobre pilares, e nós vamos entrar agora falando sobre os pilares da esperança. A esperança que é tão maravilhosa, que é tão importante para as nossas vidas, ainda mais nesses dias de pandemia, nesses dias onde nós temos notícias negativas de todos os lados. Nós precisamos cultivar esse fundamento especial da esperança. Mas a esperança, ela também tem alguns pilares, e nesse decorrer desse mês nós vamos falar um pouquinho sobre os pilares da esperança que você precisa desenvolver dentro do seu coração para que você possa em Deus conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida, ter o suporte necessário para passar por esse momento sem desanimar, sem jogar a toalha, porque um cristão, filho de Deus, não nasceu para ficar jogando a toalha. Eventualmente nós caímos, nós tropeçamos, nós passamos por dificuldades, mas não é para ficar prostrado, não é para sair do ringue, não é para jogar a toalha, que um filho de Deus foi chamado. Um filho de Deus, ele foi chamado para continuar guerreando pelo seu Pai, pelo seu reino, pelo propósito que Deus o Pai colocou em sua vida e que foi chancelado por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, a esperança, ela tem alguns fatores que nos ajudam em nossa vida. E para você fortalecer a sua esperança, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é acreditar 100%, é lutar por essa crença na palavra de Deus dentro do seu coração. O nosso coração, nossos sentimentos, o nosso querer muito carnal, muitas vezes, a nossa própria razão, levanta inúmeras teses, como se fossem doutores dentro de uma academia, dentro de uma faculdade ou coisa parecida, para nos explicar o porquê que a gente não deve ter esperança. Mas a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio e entregou a sua vida por nós, a sua palavra, querido, está recheada de exemplo de pessoas que manteram a sua esperança, de palavras que vêm direto do coração de Deus para as nossas vidas, sobre nós mantermos a nossa esperança. Então, passando por cima de todas as dúvidas que o nosso sentimento, que as pessoas, que as informações externas, que até a nossa própria razão ou o nosso querer levantam sobre isso, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós precisamos crer que Deus, Ele ainda tem o controle em suas mãos e que há esperança para todo aquele que confia em Deus. Deposite a sua confiança em Deus, querido, e lute pela esperança, para preservar a esperança dentro do seu coração. E esse primeiro pilar que eu quero conversar com você para nós conseguirmos desenvolver a esperança e mantê-la firme dentro do nosso coração, o primeiro pilar construído sobre a esperança é o pilar da visão. Nós precisamos, querido, ter uma visão curada para nós termos uma esperança concreta em Deus. Não uma esperança que ela vai simplesmente acabando aos poucos e a gente não sabe como alimentá-la. Mas nós precisamos ter uma visão curada de Deus, de nós, das pessoas e da situação aonde nós estamos, para que a gente possa ter todos os dias um renovo do céu sobre a nossa esperança, sobre a nossa vida. Uma vida, ela não atinge o seu potencial máximo. Você não consegue encontrar João capítulo 10 e o versículo número 10,
que Jesus fala que ele veio para dar vida e vida em abundância, se nós não estivermos dia a dia cultivando a nossa esperança. E essa esperança, ela não pode ser desenvolvida se nós não tivermos uma visão curada. Por isso, a importância desse pilar nas nossas vidas, a visão. Uma visão curada vai te levar, querido, para um outro patamar de relacionamento com Deus. Muito daquilo que nós chamamos de problema hoje, nada mais é do que uma visão que está doente, uma visão que precisa em Deus ser curada, ser alinhada com a sua vontade, ser alinhado com a sua palavra, para que aquilo que eu chamo de problema hoje, ela possa ser então um motivo ou um degrau de mudança significativa para a minha vida. Alguém que tem a sua visão curada em Deus, ele consegue, queridos, olhar para os problemas, para as adversidades de maneira diferente da maioria das pessoas. Normalmente, vê aquele problema como um aprendizado a ser seguido, a ser desenvolvido. Muito daquilo que eu chamo de problema, quando a minha visão é curada em Deus, ele perde o potencial de fazer a minha vida sofrer. Muitos problemas ainda perdem sequer o sentido de problema. Eu paro de chamar aquilo de problema. E eu entendo então do fundo do meu coração que a vida, ela continua sendo uma escola, e eu uso aquele momento para me desenvolver como ser humano, para crescer como um cristão, para que eu possa atingir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Na verdade, queridos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos questionar que tipo de visão eu estou lançando sobre aquilo que está acontecendo em minha vida, para que a gente não morra diante dos problemas, diante das adversidades. Alguém que tem uma visão doente sobre alguma coisa que está acontecendo em sua vida, que não está alinhado com Deus, é alguém que dentro de uma adversidade acaba abrindo mão de coisas inegociáveis. O problema acaba levando um pedaço dessa pessoa embora. Outra pessoa que tem a sua visão curada, não, ela usa aquele problema para acrescentar algo especial de Deus em sua vida, para que ele fique mais maduro, para que ele enfrente amanhã as adversidades de uma maneira diferente, de uma maneira positiva, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, tão grande necessidade nós temos de curar em Deus a nossa visão, de reposicionar, de ressignificar a nossa visão. Visão essa que é fundamental para que a nossa esperança continue brilhando como um sol dentro das nossas vidas. O que eu estou dizendo aqui não se trata de falar de uma visão negativa ou de uma visão otimista, não. É muito mais que isso, querido. O que eu estou falando é sobre uma visão real, uma visão sóbria, clara da realidade que eu estou vivendo. Porém, essa realidade, eu estou vivendo ela com base naquilo que Deus está falando. Quando a gente começa a olhar a vida simplesmente como uma visão negativa ou uma visão positiva, nós estamos simplesmente colocando a nossa força humana para trabalhar. A gente quer conquistar as coisas pelo nosso próprio esforço. Mas quando eu trago a visão de Deus, a visão que a Bíblia fala, as suas promessas, aquilo que Deus fala como a realidade para a minha vida, então eu passo a discernir aquela situação, aquela adversidade que eu estou vivendo, aquele momento que eu estou vivendo de maneira clara, segundo o Espírito Santo. Mesmo que as informações me sejam negativas em todos os sentidos, mas se eu estou realmente disposto a receber a visão que Deus tem sobre a minha vida, então eu consigo viver algo positivo, algo construtivo dentro da minha história. Porque eu sei que mesmo que eu perca o controle de alguma coisa que está acontecendo, Deus nunca jamais perderá o controle da minha vida. Isso é extremamente importante, isso é extremamente maravilhoso sobre nós, querido. Nós precisamos ressignificar a nossa visão,
dentro desse momento de pandemia que está acontecendo, as pessoas conseguem apenas ver coisas negativas, as pessoas conseguem ver apenas barreiras à sua frente, estão abrindo mão da esperança. Nós vemos tantas coisas horríveis acontecendo. Por quê? Porque a pessoa tem uma única visão. Essa visão é negativa. Essa visão está trazendo consequências aterradoras, destruidoras para a sua vida. Mas ela continua insistindo nessa visão. Que Deus, Ele possa curar a nossa visão, que de uma vez por todas, para que a gente, com a nossa visão nele, naquilo que Ele fala sobre a nossa vida, a gente possa então restaurar as bases da esperança dentro do nosso coração e nós possamos então avançar para o propósito que Deus tem separado para as nossas vidas. E essa visão curada só pode vir de Deus. Não ache que essa visão pode vir simplesmente de alguma técnica de autoajuda, de alguma filosofia ou de algo externo simplesmente ser colocado dentro do nosso coração, da nossa vida, através da nossa própria força. É um encontro verdadeiro com Deus que tem o poder de reposicionar a nossa visão, fazendo assim com que a nossa esperança ela seja alimentada com aquilo que vem do céu sobre para as nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo ele reposicione, ressignifique a nossa visão aonde as coisas não estão dando certas. Antes de comunicar e compartilhar com você o versículo sobre a cura da visão para as nossas vidas, eu quero que você faça uma pergunta que sirva como uma reflexão para a sua vida. E a pergunta é: onde a visão que você adotou para a sua vida está te levando hoje? Onde a visão que você adotou para a sua vida está te levando hoje? Lembre-se, Deus nunca nos leva para a perdição, nunca nos leva para coisas negativas. Deus nunca nos leva para o sofrimento simplesmente pelo sofrimento. É verdade que Ele nos leva de vez em quando para o deserto, mas sempre ali nós temos a oportunidade de aprender algo, de sair com o nosso desenvolvimento cada dia melhor, nos parecendo um pouco mais com o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nós precisamos fazer essa reflexão: aonde essa visão dentro dessa área específica, aonde essa visão que eu tenho sobre esse problema está me levando? Se ele está te levando para dentro de um local fechado, de uma caverna escura, dentro das impossibilidades da vida, a um lugar que você não consegue ver nenhum tipo de saída, saiba, querido, que essa visão ela precisa ser ressignificada. Essa visão ela precisa ser reposicionada em Deus, para que você possa viver alinhado com a vontade de Deus e ter a oportunidade de vencer as barreiras que essa adversidade tem colocado à sua frente. Olha que interessante que está escrito em um trecho de Apocalipse capítulo 3 e o versículo 18. Jesus falando à igreja, ele fala assim: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha só, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente. Tal é o problema com a nossa visão. Nós não conseguimos visualizar o que está diante de nós, querido. Talvez até mesmo uma solução, uma porta aberta que Deus coloca, nós não conseguimos visualizar. A gente fica sempre patinando na mesma visão, batendo, dando murro em ponta de faca, e a gente não muda a nossa visão sobre esse momento que eu venho passando, não muda essa visão sobre a pessoa que está ao meu lado, sobre o ambiente aonde eu estou, sobre como está a minha vida. Por mais que as pessoas tentem falar, tentem ajudar, tentem nos orientar, a gente não consegue mudar a nossa visão. Sempre as nossas declarações são as mesmas coisas, e queridos, a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós não conseguiremos nenhum tipo de mudança para a nossa vida. A mudança que vem de Deus sobre a nossa vida, ela começa quando eu tenho a oportunidade, eu dou oportunidade ao Espírito Santo
de reposicionar a minha visão. E é muito maravilhoso que Deus fala, para ungir os seus olhos, é a cura da visão. E quem que derrama a unção sobre nós é Ele mesmo, o Espírito Santo. É quando nós damos lugar na nossa vida ao Espírito Santo, que Ele então, queridos, dentro de um coração aberto, dentro de um coração que se propõe a ser ensinável, a esse coração está ao alcance o reposicionamento da sua visão, está ao alcance a ressignificação da sua visão, a cura da sua visão. Não importa o momento que nós estamos passando, não importa essa questão da pandemia, não importa a questão dos problemas que nós estamos enfrentando, a questão é aquilo que Deus pode fazer pela nossa vida, independente do momento aonde estou, independente de classe social, de entendimento, independente de qualquer coisa, querido, Deus pode fazer algo pela nossa vida. Quando nós conseguimos acreditar nisso, nós damos a oportunidade de Deus ressignificar e reposicionar, através do seu Espírito, a nossa visão. Nós começamos então a encontrar um caminho para nós mudarmos de vida, mudarmos a nossa vida. Nós precisamos querer, nós precisamos convidá-lo a fazer isso em nosso coração, junto conosco. E sobre o que eu preciso mudar a minha visão? Queridos, nós precisamos mudar a nossa visão em relação a Deus, em primeiro lugar. Se hoje nós estamos vivendo um Deus teórico, um Deus que é da religião, um Deus que está na Bíblia, mas que não faz sentido para mim, que eu leio aquelas histórias na Bíblia e elas simplesmente são histórias, são talvez até para mim no sentido figurado, metáforas. Eu nunca vou encontrar essa nova visão que Deus tem para a minha vida, a cura da visão sobre a minha vida. Você precisa mudar a sua visão em relação a Deus. Deus, ele se apresenta na sua palavra como um Deus prático, que produz experiências práticas e verdadeiras conosco. Enquanto você não conseguir visualizar esse caminho, enquanto essa visão não começar a produzir esperança de um relacionamento prático com Deus, as coisas não mudarão em sua vida. Onde eu preciso reposicionar a minha visão e o Espírito Santo me ajuda? Você precisa reposicionar a sua visão em relação a si mesmo, querido. Nós somos a obra perfeita de um Criador que é perfeito, a coroa da criação de Deus. Deus nos disse que nós somos a imagem e semelhança dele. E não é porque nós estamos passando por esse momento adverso na nossa sociedade, no mundo como um todo, que Deus, ele parou com essa promessa não tem mais sentido em nossa vida. Nós continuamos sendo a imagem e semelhança do próprio Deus, queridos, e nós precisamos assumir isso sobre a nossa vida. É essa visão que vai sendo transformadora, que vai transformando a nossa vida. Nós precisamos também mudar a nossa visão em relação ao outro. Se a visão que eu tenho em relação ao outro não está contribuindo para a unidade, não está contribuindo para o meu relacionamento, não é o outro que tem que mudar, não sou eu, não é o cenário que tem que mudar, é a minha visão em relação ao outro. Quando eu escolho olhar diferente para aquela pessoa, Deus então ele começa a mostrar caminhos para a gente resolver os problemas dos relacionamentos que nós temos. E nós precisamos reposicionar a nossa visão em relação às adversidades, aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não simplesmente ficar indo dormir extremamente preocupados, querendo nós mesmos, pelo braço da nossa força, resolver aquele problema, mas começar a fazer algumas perguntas simples, por exemplo, para que esse problema? Como esse problema me ajuda a ser uma pessoa melhor? Como esse problema consegue apontar alguma coisa, algum déficit, alguma coisa que eu preciso melhorar dentro do meu interior? E começar a fazer uma reflexão diferente, porque senão nós não conseguiremos ter essa visão diferente. Sem uma visão diferente, nós não conseguimos promover a esperança que vai trazer a mudança que nós tanto precisamos para a nossa vida. Mas isso não é possível sozinho, não é possível você mudar a sua visão sobre Deus sozinho, não é possível você mudar a sua visão sobre você sozinho,
sobre as pessoas ou sobre as situações sozinho. Você precisa estar em Jesus, encontrá-lo verdadeiramente. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide o Espírito Santo para estar com você. Queira estar com Ele, independente daquilo que você está vivendo. É como se você tivesse a capacidade de pegar tudo aquilo que você está vivendo, colocar um pouquinho de lado e se dedicar exclusivamente a Deus, exclusivamente a Jesus, exclusivamente ao Espírito Santo. Nesse relacionamento que você vai começar a gerir, a ter com Deus, queridos, você vai começar a encontrar as saídas que antes você não encontrava. É porque sua visão está sendo curada. Compre de Jesus um guento para você ungir os seus olhos e poder enxergar. Essa unção vem do nosso Senhor Jesus através do seu Espírito para a nossa vida, querido. E uma visão curada é uma visão que produz esperança, e esperança, querido, é tudo o que o nosso Deus tem para as nossas vidas, porque Ele preparou um futuro brilhante para cada um dos seus filhos, e nós acessamos esse futuro quando nós temos esperança, e a esperança vem de uma visão curada. Deus abençoe a sua vida.